A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos demais ao nosso canal. Irmão Jasson aqui. Pessoal, e como nós já sabemos, do ocorrido com o ancião Ricardo Pavanelli, que é genro do Salvador Bueno, que é presidente do Conselho dos Anciães do Brás. Pois bem, o Ricardo Pavanelli foi destituído do seu cargo de ancião por ter infringido algumas regras da congregação cristã no Brasil. E, após isso, ele escreveu uma carta de esclarecimento e também tem uma carta da congregação cristã no Brasil. E neste vídeo eu estarei lendo aqui ambas as cartas. Fiquem até ao final do vídeo, pois eu irei fazer a minha análise. Será que a decisão do Conselho de retirar o Pavanelli do ministério foi correta? Ou será que o ancião Pavanelli está certo em seguir uma linha mais teológica, lançando livros, tendo redes sociais também? Será que este ancião, ele sabia dessas regras que a congregação cristã no Brasil tem? Será que ele fez tudo isso consciente ou não? Pois bem, vamos ler a carta de esclarecimento do Ricardo Pavanelli. Vamos iniciar a leitura. Santana de Parnaíba, 18 de fevereiro de 2025. A querida Irmandade de Alphaville e a quem possa interessar, a paz de Deus seja convosco. Diante da avalanche de mensagens, vídeos e conteúdos que circulam nas redes sociais a meu respeito, sinto-me na obrigação de me dirigir à amada Irmandade para esclarecer os fatos com serenidade e fundamentação na verdade. Nos últimos dias, por ocasião do lançamento de um projeto literário que integra minha trajetória profissional, passei a sofrer censuras por parte de uma ala do Ministério da Congregação Cristã no Brasil. Irmãos foram abordados por meio de ligações telefônicas e orientados a não participarem do evento de lançamento do referido projeto, sob a justificativa de que se tratava de um livro de teologia. Desde então, tenho sido alvo de restrições, não apenas por este projeto profissional, mas também pelo fato de manter um canal pessoal no Instagram, onde compartilho meditações bíblicas. Aqui já cabe uma ressalva, tá, meus irmãos? Pois sabemos que quem é do ministério da CCB, você faz parte, você é cooperador de jovem, você é cooperador, diácono ou ancião, a CCB, ela tem uma norma que não permite que os irmãos do ministério tenham redes sociais com o propósito de falar sobre religião, tá bom? Então, se eu vou para o ministério, se eu fui apresentado para o ministério, eu já fico ciente disso, ok? Recentemente fui surpreendido ao tomar conhecimento de que, nas dependências da Casa de Oração do Brás, um grupo de anciães, denominado Grupo dos Anciães Indicados, é o GDI, reuniu-se em sigilo, sem a anuência ou ciência de alguns membros da presidência do Conselho de Anciães da CCB e sem que eu possa sequer ser ouvido ou notificado. Mesmo sem a presença daquele que era julgado, decidiram unilateralmente, concluindo seu parecer com as seguintes palavras. É do parecer do GDI que o irmão Ricardo não reúne mais condições de ser ancião na obra de Deus, pois transgrediu o Código de Ética em seus artigos 30, 32, 33 e 35 e por consequência
seguinte o Estatuto da CCB em seu artigo 9º, quebrando a fidelidade à doutrina e à disciplina ministerial. Ou seja, gente, quando nós somos apresentado, ordenado para o ministério, a primeira coisa que nós fazemos é nos inteirar do estatuto da congregação para ficarmos por dentro de tudo e entendermos ali tudo certinho. Inclusive nas reuniões ministeriais, todas essas coisas, elas são esclarecidas. Quer dizer, quem está no ministério e infringe esses artigos aqui, com certeza não infringe inocente, e sim conhecedor. Até porque sabemos que o Ricardo Pavanelli é um irmão muito estudado, né? É uma pessoa formada. Mas vamos dar continuidade aqui na leitura. É importante ressaltar que esta reunião não ocorreu na região Osasco, a qual estou vinculado, mas sim no Complexo Braz, em São Paulo. O que deu origem a esse julgamento foi uma carta anônima, apócrifa, expressão essa utilizada no próprio parecer do GDI, contrariando princípios elementares da justiça bíblica e natural que estabelecem que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, sejam confirmada toda a palavra. Em uma das reuniões realizadas nas dependências do Complexo Braz, dentre outras questões, fui acusado de defender o estudo bíblico como meio legítimo de se conhecer a vontade de Deus, pois creio e sempre defendi que a Bíblia é, por si só, a palavra de Deus já revelada à humanidade. Olha aqui, vejamos bem isso aqui, hein? Plena e suficiente para instrução, correção e edificação do crente, conforme ensinam as Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Disso todos nós sabemos, né? 2 Timóteo 3,16. Afirmo, no entanto, que essa convicção em nada anula a nossa crença no livre agir do Espírito Santo em nosso meio, pois ele mesmo ilumina o entendimento dos santos e nos guia em toda a verdade. João 16,13. A oposição ao estudo sistemático da Bíblia e a tentativa de descredibilizar quem promove o aprofundamento no conhecimento das Escrituras contrariam a exortação bíblica de que devemos manejar bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15, e buscar crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. Bom, pessoal, o que eu posso dizer aqui é que a CCB, ela tem a sua forma de conduta e todo o ministério é conhecedor disso. A pregação da palavra na CCB, a revelação, a profecia, a congregação, ela não impede ninguém de ler a Bíblia e nem de se aprofundar na mesma. O que a CCB não incentiva são os estudos teológicos de teologias, tá? Pessoas que se aprofundam, se formam em teologias e passam a pregar de uma forma diferenciada. É isso aí, tá? Diante disso, declaro com a consciência tranquila diante de Deus e dos homens que estou em paz, firme na fé, sustentado pelo Senhor e amparado pelo amor da minha amada e fiel família. A Escritura ensina que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8. A vocação ministerial não é instituída por comitês ou cultos ou por julgamento
a revela, mas pelo Espírito Santo que constitui servos para apacentar o rebanho do Senhor. Atos 20 e 28. Aqui a gente já percebe que o Ricardo ele já começa a ir contra o próprio ministério da CCB, né, irmão? A palavra diz que reino dividido não prospera. Se você está fazendo parte de uma instituição e você está ali no ministério, todos ali têm que falar a mesma linguagem. E nós percebemos aqui que o irmão Ricardo, ele já começa a ter um linguajar diferente dos irmãos do Conselho do Brás. Reafirmo que o direito à liberdade de pensamento, à escrita e à expressão são garantias legítimas que não podem ser usurpadas por artifícios humanos. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus e continuarei anunciando o evangelho da salvação, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4 e 20. Rogo à amada Irmandade que permaneça em paz, vigilantes contra rumores infundados e falsas informações que circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagens. Como servos de Cristo, somos chamados a buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Sigamos firmes na fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da mesma. No amor de Cristo, Ricardo Pavanelli Albuquerque e família. Por essa carta aqui do irmão Ricardo, nós entendemos, meus irmãos, que ele pega um caminho, acredito que sem volta, hein? Dificilmente voltará para o ministério de ancião na congregação cristã no Brasil. Mas tudo bem, então vamos agora ler a carta que a CCB fez. Vamos lá. Nós lemos a carta que o Pavanelli fez em sua defesa e agora vamos ler a carta do Conselho de Anciães do Brás. A presidência da congregação cristã no Brasil. Caros irmãos, a paz de Deus. Com a mais elevada estima e profundo respeito, nós, integrantes do grupo dos anciães indicados, o GDI, dirigimos-nos aos caros irmãos para externar uma inquietação que tem nos ocupado o espírito e o coração. A gravidade dos fatos que nos chegam, aliada à responsabilidade que nos foi confiada na condução da obra de Deus, nos impele a buscar o amparo e o conselho dos irmãos, a fim de que juntos possamos zelar pela integridade e pureza da bendita obra de Deus no Brasil e no mundo. Recentemente, quase todos os membros do GDI receberam uma carta de origem apócrifa, mas endereçada, segundo consta, a boa parte dos anciãos mais antigos do Brasil, embora a autoria do documento seja desconhecida. Após uma análise criteriosa do seu conteúdo, verificamos que os casos ali relatados são de fato verídicos. Essa constatação apenas intensificou a preocupação que já habitava nossos corações, levando-nos a buscar uma solução pautada na prudência, na oração e no diálogo fraterno. Vamos continuar. Diante disso, e movido pelo desejo de preservar a unidade e a santidade da obra de Deus, vimos respeitosamente solicitar aos prezados irmãos que os casos abaixo levantados sejam pautados e tratados pelo Conselho com a devida atenção e seriedade, conforme os santos ensinamentos que o Senhor nos tem concedido. Vamos lá, caso 1. Ricardo Pavanelli, ancião em Alphaville. Livro
Meu Porto Seguro, sem adentrar ao mérito do conteúdo vinculado no livro intitulado Meu Porto Seguro, cumpre-nos destacar que é verídico que a publicação do referido compêndio tem suscitado comentários de natureza gravíssima, difamando a instituição religiosa Congregação Cristã no Brasil. Olha só onde estamos chegando, meus irmãos. Tais manifestações, amplamente disseminadas nas redes sociais, foram devidamente documentadas e expostas por meio de proteção em data show, conforme arquivos que anexamos à presença comunicação para os devidos fins. Caso 2. Ricardo Pavanelli, ancião em Alphaville, manifestações em redes sociais. É verídico que esse irmão tem utilizado plataformas digitais, proprietário do Instagram Resplandecente Farol, com milhares de seguidores, repleto de imagens religiosas, além de realizar lives abertas, nas quais responde a perguntas sobre assuntos doutrinários, entendendo que tais práticas, por sua natureza pública e pessoal, podem gerar interpretações equivocadas e se chocam frontalmente com o capítulo 4, artigo 30, 32, 33 e 35 do nosso Código de Ética e artigo 9 do nosso Estatuto. Vide imagens projetadas em data show, cujos arquivos anexamos. Irmão, realmente, o Ministério da CCB, ele não permite que o seu ministério participe de lives, se exponham demais em redes sociais. Todos os irmãos que são do ministério sabem disso. Então, se você vai contra aquilo que está sendo ensinado na instituição que você frequenta, que você é um ancião, um homem de frente, acaba ficando difícil, não é, meus irmãos? Você começa ali a bater de frente com a própria instituição. Mas vamos continuar aqui. Ao nos abstermos de enfrentar e resolver esse caso, incorremos do grave risco. Vamos continuar. De estabelecer um precedente que poderá ser interpretado como uma tolerância tácita a práticas que se desviam dos princípios estabelecidos em nosso Código de Ética e Estatuto. Tal omissão pode inadvertidamente abrir uma porta para que outros irmãos do ministério, exatamente, encarregados e administradores, sigam caminhos semelhantes, contrariando assim as diretrizes que regem a conduta dos servos de Deus, conforme explicitamente delineado no referido Código e Estatuto, como se demonstra a seguir. Pois é, pessoal, se no estatuto, se nos códigos está dizendo que quem é do ministério não deve se sujeitar a tais coisas, eu, como homem do ministério, preciso seguir essas regrinhas. Porque o que acontece? Se o Conselho dos Anciãos não toma uma medida concernente a este ancião aqui, amanhã, depois, muitos outros irmãos do ministério irão seguir o mesmo ritmo desse irmão. E quando for se ver, acaba se saindo do trilho e o ministério da CCB acaba perdendo as rédeas da situação. Entendem? Muito bem, mas vamos então ler aqui os códigos de conduta, o qual o ancião Ricardo Pavanelli infringiu e por isso foi destituído do Ministério de Ancião. Código de Ética, capítulo 4, da participação dos irmãos de ministério nas redes. Vamos lá, vamos ver
O que é que diz aqui, né? Artigo 30. Nenhum servo do ministério deve se envolver em questões doutrinárias, ensinamentos e aconselhamentos em redes sociais. Todos os assuntos de abrangência nacional que forem direcionados à cara Irmandade serão publicados através do site oficial da CCB. Meu Deus, tá muito claro isso aqui. Artigo 32. Os irmãos do ministério deverão ter cuidado com o que postarem nas redes sociais, pois essas postagens poderão, dependendo do caso, seus ministérios, né? Devido a algumas postagens que você acabe fazendo ali, você pode perder o seu ministério. Artigo 33. Os servos que exercem ministério devem abster-se de participar em lives ou promover debates em redes sociais ou aplicativos de comunicação instantânea a respeito de assuntos relacionados à obra de Deus. Artigo 35. A manifestação pública individual de alguém que pertença ao ministério, contradizendo ensinamentos emanados de reuniões do Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil, o desabilitará a continuidade no ministério, visto que essa posição se configurará em clara demonstração de desarmonia, falta de comunhão. Foi o que eu falei lá atrás. Quando você parte para esse caminho, você sai da harmonia com o ministério, que precisam falar a mesma língua, precisam ter a mesma linguagem, e acaba se entrando nesta situação que nós estamos vendo aqui. Irmãos, mas está muito claro esses códigos aqui, né? Aí eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, será que o irmão Ricardo não sabia desses códigos aqui? Irmão, tenha certeza que ele sabia dos riscos que estava correndo. Agora vamos ver o Estatuto. Artigo 9º. Os membros da Congregação Cristã no Brasil, ocupantes de quaisquer cargo ou funções ministeriais ou não, só poderão ser demitidos ou afastados do exercício deles por deliberação do Conselho dos Anciães. Isso está no artigo 22 e parágrafos. Que sob a guia de Deus decidirá soberanamente a respeito nos seguintes casos. 7º. Quebra de fidelidade à doutrina da Congregação Cristã no Brasil, a juízo do Conselho dos Anciães. O que mais aqui? Vale lembrarmos do que cita a Santa Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 33, 6. Mas se quando a atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado ao povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Assim, diante do acima exposto, é do parecer do GDI que o irmão Ricardo Pavanelli não reúne mais condições de ser ancião na obra de Deus, pois transgrediu o Código de Conduta, capítulo 4, artigo 30, 32, 33 e 35, e, por consequente, o Estatuto em seu artigo 9º, inciso 7º, quebrando a fidelidade à doutrina e à disciplina ministerial. Assim sendo, solicitamos as devidas providências, respeitando-se as normas vigentes. Vossos irmãos em Cristo que vos amam em sinceridade, Grupo dos Anciães indicados, o GDI. Pois é, meus queridos e amados irmãos, o que entendemos aqui? Eu entendo que o Ricardo Pavanelli, por ser um homem formado, né, de formação acadêmica, ancião, genro do ancião presidente do Conselho do Braz, ele era conhecedor de tudo isso, de todos esses artigos
que nós acabamos de ler aqui. Então, ele sabia que, sendo ancião, não poderia tomar esse caminho, né? Escrever livros, dar noite de autógrafos, né? Estar ali com o ministro do Supremo, o Mendonça, abrir redes sociais com cunho religioso, abrir lives em redes sociais também, tá, pessoal? Partir para uma parte mais teológica em suas pregações. Dessa forma, ele acabou indo por um caminho contrário ao caminho que a congregação cristã no Brasil ela segue desde 1910, quando foi fundada. Deus abençoe a todos. Este foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativa aquele sininho das notificações e dá o teu joinha. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus e recebam o abraço do irmão Jasson.